está gravando e eu peço a gentileza que quem não desejar aparecer nessa gravação, desabilite a sua webcam, tá? Que fique só a voz ou se quiser manifestar só pelo chat, também não tem problema. É necessário gravar porque nem todo mundo tem a oportunidade de assistir a aula ao vivo, por isso a gente deixa gravando para que todos tenham condição de assistir a aula, tá certo? Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês novamente, tá? Sinto falta de todos, esse período vai passar e quando passar, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, ok? Aula passada a gente falou de solidariedade, nós vimos que obrigação solidária são aquelas obrigações em que há multiplicidade de credores ou devedores, em que ou os credores têm direito de receber a dívida por inteiro, qualquer um deles, ou os devedores podem ser cobrados na integralidade da dívida, também qualquer um desses devedores. A gente falou especificamente, na continuidade da aula passada, sobre a solidariedade ativa. Hoje nós vamos falar especificamente da solidariedade passiva, certo? A aula de hoje é um pouquinho maior do que a da de semana passada, viu, gente? Mas vamos conseguir dar conta dela tranquilamente. Primeiro, o conceito de solidariedade passiva, o que vocês já têm uma certa similaridade com esse conceito, vocês já assimilaram isso da última aula, porque vocês aprenderam sobre a ativa e basta você... Eliane falou que está com a internet ruim. O que você pode fazer, Eliane, é mutar o ao vivo aqui e abrir o vídeo do YouTube lá da aula para assistir o gravado, então. Porque aí você vai conseguir ouvir bem, né? Essa aula já está gravada e já está disponível lá. Ok? E eu vou aqui com o pessoal que estiver ouvindo bem, que tiver como interagir no ao vivo, tá bom? Alguém que puder transmitir esse recado aí para a Eliane, faça isso, por favor, tá? Pelo WhatsApp. Beleza, vamos em frente. Boa noite, Josué, seja bem-vindo. Continuando aqui. Então, solidariedade passiva é aquela solidariedade em que há multiplicidade de devedores, todos eles, ou melhor, cada um deles, obrigado ao pagamento da dívida toda. A escolha do credor. Quem escolhe quem vai ser demandado para pagar a dívida toda é o credor, certo? E o credor pode cobrar a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores à sua escolha, ou mais de um, alguns apenas, ou até de todos ao mesmo tempo. Quem escolhe de quem vai demandar é o devedor. E aí vocês podem me perguntar, olha, professor, mas se ele pode cobrar de todos, por que ele cobraria de um só? Porque às vezes um está nos Estados Unidos, você não tem o endereço dele, você quer que o processo ande sem a presença desse que está fora do país, ok? Então você entra só com o que está fácil aqui, tá certo? Diferentemente da solidariedade ativa, que é rara de acontecer, porque a solidariedade ativa, a gente viu na aula passada, gera alguns problemas, e esses problemas podem, por exemplo, se algum credor recebe a dívida toda e não paga os demais, isso acaba sendo um problema, né? Então é muito incomum você ver solidariedades ativas, ao passo que é muito comum ver solidariedades passivas, certo? Porque são formas importantes de garantir um pagamento de uma dívida, quando o credor passa a ter várias pessoas de quem ele pode cobrar a dívida toda. Dessa questão decorrem algumas consequências. Letra A. O credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer um dos devedores para cobrar a dívida, para pedir a prestação. Tá? Essa regra do artigo 275 está lá bem claro isso. Qualquer devedor pode ser obrigado a pagar a totalidade da dívida para o credor.
B. O devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, ele não pode falar assim, eu só devo uma parte, então eu só vou te pagar uma parte. Não, ele tem que pagar tudo para ficar liberado da dívida e aí vai poder cobrar a parte dos outros, certo? Mas ele não pode alegar para o credor que ele quer pagar somente a parte dele, certinho? C. Uma vez recebida a prestação de um só, extingue-se a obrigação perante o credor e todo mundo fica livre. E aí, a partir daí, nascem outras obrigações entre os co-devedores e aquele devedor que pagou a dívida. Aquele devedor que pagou a dívida passa a ser credor dos outros co-devedores. Só que aí a obrigação não é mais solidária. Ele vai ter direito de cobrar de cada um deles a parte que eles tinham que pagar. Tá? Letra D. Se o credor tentou cobrar a dívida de um devedor e não teve resultado, ele pode depois cobrar essa mesma dívida dos outros, sem problema nenhum. Ou se na primeira cobrança do primeiro devedor ele recebeu apenas 50% da dívida, ou 60%, 70% da dívida, parte da dívida, ele depois poderá cobrar o remanescente de alguns ou todos os outros devedores, inclusive daquele de quem ele já recebeu uma parte. Letra E. Se a prestação se tornar impossível por culpa ou durante a mora dos devedores, eles responderão não só pelo pagamento da prestação, como também por perdas e danos. A gente vai ver isso com calma daqui a pouco, tá certo? As obrigações de cada um dos devedores são individuais, são autônomas. A gente já falou disso na outra aula. Há uma multiplicidade de vínculos obrigacionais dentro de uma obrigação complexa principal que a gente chama de obrigação solidária passiva, certo? E essa multiplicidade de vínculos permite, por exemplo, haver condição, termo para um devedor solidário e para os outros não. Permite ainda que um devedor seja separado dos demais se o credor renunciar à solidariedade em relação a ele. Vocês vão ver isso daqui a pouco quando eu começar a falar especificamente desse assunto, ok? Então você não precisa agir da mesma forma com todos os devedores. A solidariedade ativa é vantajosa para os credores, sim. Certo? Por quê? Porque dá mais garantia, o credor passa a ter várias pessoas de quem pode cobrar a dívida toda, né? E a insolvência de um desses devedores não afeta o credor. Se um desses devedores não puder pagar e entrar com um pedido de insolvência civil, que é como se fosse um pedido de falência, mas da pessoa natural e não de uma pessoa jurídica, a insolvência não vai afetar ao credor. Por quê? Porque se um devedor se tornar insolvente, os outros terão que pagar a parte dele. Porque todos os outros são obrigados ao pagamento da dívida por inteiro. Certo? E para os devedores, a solidariedade passiva também é vantajosa porque concede a eles facilidade de obter crédito. Porque a partir do momento que você tem mais garantias a oferecer, é mais fácil você conseguir um empréstimo. Concordam comigo? Se houvesse menos garantias, era mais difícil conseguir um empréstimo. E ainda haverá a possibilidade de você conseguir um empréstimo com condições melhores, porque você está oferecendo mais garantias. Ok? Bom, a princípio... Léo? Oi? É porque você falou daquela questão da insolvência, eu queria saber se você pode dar um exemplo. Posso dar um exemplo. Tício, Meve e Caio são co-devedores solidários. Tibúrcio é o credor, tá? Caio
entra com um pedido de insolvência civil porque não tem mais dinheiro para pagar suas próprias dívidas, tá? Ele fala que, ó, acabou meu patrimônio, eu não tenho condição nenhuma de pagar minhas dívidas, eu estou desempregado e eu não tenho mais condição de pagar essas dívidas, entra com pedido de insolvência civil. Nesse pedido de insolvência civil, os credores acabam sendo obrigados a parcelar as dívidas dele, receber o que dá para ele pagar. Para os credores é um tormento. Tá? Mas para o credor de uma solidariedade passiva, isso não vai influenciar em nada, porque ele pode continuar cobrando dos outros devedores solidários o total da dívida. Então, nesse caso, Caio, pedindo a sua insolvência civil, não teria como pagar essa dívida. Tá? Não teria de onde tirar. Mas Mévio e Tício poderiam ser cobrados da dívida toda, inclusive da parte que Caio não consegue mais pagar. Entendeu? Sim. Beleza. Então vamos continuando. Eu disse, antes eu não sei quem fez a pergunta, vocês me perdoem, eu acabei esquecendo de perguntar. Quem foi que fez essa última pergunta? Fui eu, Léo. Eu quem? A perguntadeira, Renata. Oi, Renata. Beleza, pode continuar perguntando. Enriquece muito a aula, tá certo? Gabriel Andrade, boa noite, seja bem-vindo. Bom, eu disse boa noite, agora há pouco que não cabe solidariedade passiva nas obrigações de fazer infungíveis. Vou lembrar vocês quais são essas obrigações de fazer infungíveis. São aquelas obrigações que somente uma pessoa pode fazer. Somente aquele artista espetacular, que tem qualidades pessoais incríveis, pode cumprir. Né? Uma obra rara, um romance. Você não pode contar com outra pessoa para fazer no lugar dele, porque as qualidades pessoais dele foram determinantes na contratação dele. Certo? Como que você pode imaginar uma solidariedade passiva numa obrigação que só pode ser cumprida por um artista pelas qualidades pessoais dele, ou por uma pessoa por causa dessas qualidades pessoais? Né? A característica da solidariedade passiva é a multiplicidade de devedores, cada um deles podendo cumprir por inteiro a obrigação. Se não existe isso, entendeu? Se não existe vários devedores com cada um podendo cumprir a obrigação, não é solidariedade passiva. Dessa forma, na obrigação de fazer infungível ou personalíssima, você não tem como pedir para outra pessoa fazer o que aquele cara faz, porque é só ele que faz aquilo. É só ele que tem a capacidade de fazer aquilo. Então, na obrigação de fazer infungível ou personalíssima, não dá para ter solidariedade passiva. Mas na obrigação de fazer fungível, não tem problema nenhum. Pode ter vários devedores que sejam solidariamente obrigados a construir um muro, por exemplo. Tá? Se todos esses devedores são capazes de construir o muro inteiro, qualquer um deles poderá ser demandado pela construção inteira. Isso é solidariedade do mesmo jeito. Tá certo? Continuando. Solidariedade pode ser prevista pela lei ou pela convenção. A gente já disse isso antes. Tá? Ou é pela vontade das partes ou é pela lei. Não se presume a solidariedade. A gente também falou isso na outra aula. O que se presume é a divisibilidade, não a solidariedade, ok? Bom, já que ela não se presume, vai ocorrer solidariedade passiva toda vez que as partes determinarem isso na manifestação de vontade, ou seja, no contrato, tá? Como também vai acontecer solidariedade passiva quando a lei determinar que assim aconteça, certo? E as hipóteses, algumas hipóteses, exemplos, estão aí nesses
nessas letras aí, A até E, coloridas aí. Vamos lá, letra A. O artigo 942, parágrafo único, diz que vão ser solidariamente obrigados os autores de ato ilícito, tá? Ou pais, tutores e empregadores com seus filhos tutelados ou empregados, quando eles praticarem ato ilícito, tá? Então essa é a primeira hipótese. Ou seja, vão ser solidariamente obrigados a reparar o dano. Letra A. A B. O artigo 154 do CC fala o seguinte: o terceiro autor da coação, vocês lembram que a gente falou sobre coação no semestre passado, né, nos vícios de consentimento do negócio jurídico. Então, se a coação foi exercida por um terceiro e o beneficiado pela coação sabia desta coação, tanto o terceiro que coagiu quanto aquele que foi beneficiado serão obrigados a arcar com o pagamento da indenização ou da responsabilidade pelas perdas e danos que o negócio causar. Esse negócio vai ser anulável e, se gerar danos à vítima, esses dois, tanto aquele que coagiu quanto ao outro que sabia que a vítima estava sendo coagida e se beneficiou disso, vão ser obrigados a pagar. C. Artigo 585. Aqueles que forem simultaneamente comodatários da mesma coisa. O que significa isso? Tício, Mévio e Caio pegaram com Tibúrcio uma bicicleta emprestada. Essa bicicleta, a finalidade dela era para eles trabalharem durante o dia fazendo entregas pelo iFood. Ok? Tanto o Tício, tanto o Mévio quanto o Caio iriam utilizar a bicicleta durante o dia. Os três são comodatários da bicicleta, pegaram emprestada. Certo? A obrigação de devolver a bicicleta, ela é solidária para os três que assinaram o contrato de comodato como comodatários. Se a bicicleta não é devolvida ou estraga nas mãos de um, os três solidariamente vão ser responsáveis pelo pagamento da indenização pelos danos materiais e, eventualmente, se causarem danos morais, também serão solidários. Ok? O artigo 828.2. Entre o devedor principal e o fiador, se este se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Aí tem uma ressalva sobre uma coisa que eu falei na aula passada. Eu falei que existem diferenças entre a fiança e a solidariedade passiva. E existem mesmo, certo? Uma das diferenças é que na fiança há benefício de ordem, ou seja, você cobra do fiador se o devedor principal não tiver dinheiro para pagar, não tiver bens para pagar, exceto se este fiador se obrigou como devedor principal ou solidário, ok? Então, se ele, no contrato, assumiu a responsabilidade de pagar na mesma posição que o devedor principal, aí não tem benefício de ordem, você vai poder cobrar dele na ordem que você quiser, inclusive antes de cobrar do devedor principal. Tudo bem? Então, nessa hipótese, se ele se obrigou como devedor principal ou como solidário, ele não vai ter o benefício de ordem, que fala que só vai poder cobrar do fiador depois que se esgotarem as hipóteses, as chances de se cobrar do devedor principal. E letra E, artigo 1003, e parágrafo único do Código Civil, entre cedente e cessionário de cotas de sociedade. Essa hipótese diz o seguinte: Tício está vendendo a sua participação numa sociedade empresária para a Mévio, tá? Ou seja, Tício vai deixar de ser sócio e o sócio no lugar dele vai passar a ser o Mévio. Ocorre que, de repente, aparecem dívidas do período de Tício, tá? E o juiz desconsidera a personalidade jurídica, mandando os sócios pagarem. Tanto o antecessor, que foi o sócio do período em que foi feita a dívida, quanto o sucessor são solidários na obrigação de pagar essas dívidas, certo? Então, foram exemplos, tá? O rol não é taxativo. Pode haver outros casos em que a lei considere os devedores
como obrigados solidários. Até aqui alguma dúvida? Beleza. Direitos do credor. Artigo 275 está falando o quê? Credor tem direito de exigir e de receber de um ou alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento for parcial, os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Então, o primeiro direito que fala aí dele é exigir a dívida de um ou alguns ou qualquer número ou todos os devedores, tá? Se ele receber apenas parte da dívida desses devedores que ele demandou primeiro, todos os outros, inclusive este que pagou parte, vão continuar solidários no remanescente, podendo o credor escolher de quem cobrar o remanescente. Não importa a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou algum dos devedores, certo? Então, Tício, Mévio e Caio são devedores solidários de uma obrigação, Tibúrcio é o credor. Tibúrcio, porque achou que ia ser mais fácil, não sabia, de repente, o endereço dos outros dois, colocou só o Tício na justiça para cobrar. Ele ainda pode cobrar solidariamente de Mévio e Caio? Pode, tá? Eventualmente, se ele não consegue receber de Tício, ele pode perseguir os outros dois, certo? Se o pagamento for integral, extingue-se a obrigação em relação ao Tibúrcio, que é o credor, e aí quem pagou, vamos supor que Tício pagou a dívida toda, ele pode cobrar integralmente dos outros dois devedores, no caso desse exemplo, Mévio e Caio. Tá? Integralmente não, perdão. Ele pode cobrar a quota parte de Mévio e a quota parte de Caio. Perante o credor, a obrigação era solidária, então tinha que pagar tudo. Mas entre os co-devedores, a obrigação é divisível. E aí, quando um paga tudo, os outros vão ter que pagar para eles só a quota parte que devem. Opa, passei mais de um, voltei. O devedor que for cobrado num processo judicial pode colocar os outros devedores no processo. Isso chama chamamento ao processo. Vocês vão aprender isso em processo civil, tá? Então, se você está sendo processado e existem devedores solidários, você pode chamá-los para integrar o polo passivo. A utilidade disso para você é que, se você pagar a dívida toda, você não vai precisar entrar com outra ação depois para convencer o juiz de que esses outros são obrigados solidários. Tá? A própria sentença que condenou os três a pagar já te dá direito a executar a cobrança da parte deles. Efeitos da morte de um dos devedores solidários. Tício, Mévio e Caio são devedores solidários de Tibúrcio. Eles têm um débito de 30 mil, certo? Tício, Mévio e Caio queriam abrir o negócio e pegaram 30 mil com Tibúrcio emprestados, certo? Tício morre, deixando como herdeiros João e Maria. João recebe uma herança de 7 mil e Maria recebe uma herança de 7 mil. Cada devedor que seja herdeiro só pode ser executado no limite da sua herança. Isso significa que somente a quota parte deles vai ser paga por eles, e não o todo da dívida. Não é os 30 mil que vão poder ser cobrados de cada herdeiro, mas só a quota parte deles. Então, tanto João quanto Maria poderão ser cobrados apenas no valor de 5 mil. Entretanto, para os outros devedores solidários, eles são considerados como um. É o caso deles representarem realmente a pessoa de Tício. Então, vamos supor que Mévio, que pode ser cobrado pelos 30 mil, porque ele ainda está vivo, pague os 30 mil. Ele tem 10 mil a receber de Caio, 5 mil a receber de João e 5 mil de Maria. Ele pode cobrar 10 mil de João e Maria reunidos, tá?
E aí eles se viram para dividir entre eles quem é que vai pagar isso aí. Tudo bem? O credor não sofre nada com a morte de um dos seus devedores solidários, nem com a insolvência de um deles, porque ele pode ainda cobrar tudo dos outros devedores solidários. Bom, se morrer, então, um dos devedores solidários, a obrigação vai ser divisível em relação a cada herdeiro. E cada herdeiro vai pagar somente a sua quota parte. Os que permaneceram vivos vão ter que pagar solidariamente toda a dívida. Ok? Relações entre os codevedores solidários e o credor. Consequências do pagamento parcial e da remissão. Primeiro vamos falar do pagamento parcial. Se qualquer devedor solidário paga parte da dívida, os demais poderão ser cobrados no total da dívida remanescente. Então vamos dar o exemplo que a gente vem dando. Tício, Mévio e Caio devem 30 mil para Tibúrcio. Eles são solidários. Tibúrcio cobrou de Tício. Tício não tinha dinheiro para pagar os 30 mil, mas pagou 10 mil. Ok? Se ele pagou apenas 10 mil, ele continua sendo devedor solidário dos 20 mil, da mesma forma que Mévio e Caio. Ora, bolas, professor. Como assim? Se no fim das contas o Tício vai ter que pagar só 10 mil mesmo no frigir dos ovos? Sim, mas Tício só vai ter que pagar somente 10 mil se for para outro devedor que tenha pago a dívida toda. Para o credor, ele é obrigado solidário, tem que pagar o total da dívida, e não apenas a quota parte dele. Então ele continua devendo 20 mil para se desobrigar, da mesma forma que os demais têm que pagar o 20 mil para se desobrigar. Tudo bem? Se Tício pagar mais do que a sua parte, ele vai ter direito de receber depois o que ele pagou a mais dos outros devedores. Bom, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de forma que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, ele não pode cobrar deles o valor do débito sem a dedução da quantia que ele perdoou. Vamos lá com um exemplo para ficar fácil de entender. Artigo 388 do Código Civil. Tício, Mévio e Caio devem 30 mil para Tibúrcio. Tibúrcio é sogro de Tício, que casa com a filha de Tibúrcio. Aí, de presente de casamento, Tício vira para Tibúrcio e fala: "Ô, sogro, de presente eu queria que você me perdoasse daquela dívida." O perdão é pessoal, certo? Ele não se estende a todos os devedores. Ele é dado porque Tício é genro de Tibúrcio. E ao perdoar o seu genro, Tício, ele continua credor solidário de Mévio e Caio na importância remanescente, que é 20 mil. Não seria justo Tício, que teve a sua parte da dívida perdoada, ter que pagar os 20 mil remanescentes, senão ele não se beneficiaria nada do perdão. Você imagina, você não deve mais nada, a sua parte foi perdoada. Você vai continuar responsável por pagar os 20 mil que faltam, para depois ter que cobrar a totalidade desses 20 mil, 10 mil de cada um dos outros? Você que não tinha que pagar mais nada, certo? Para a gente falar em débito e responsabilidade aí, cabe aquele exercício que a gente fez lá atrás, na aula anterior, de dividir a obrigação em Schuld e Haftung. Schuld seria o débito, né? Haftung, a responsabilidade de pagar. Então, a partir do momento em que Tício ficou perdoado, extingue-se o débito dele, extinguindo-se também a responsabilidade de pagar, porque já que ele não deve mais nada,
Seria um absurdo permitir que ele fosse cobrado na parte que só os outros devem. Tá? Agora, se Tício tivesse pagado somente a sua parte, aí não. Aí ele teria pago só um pedaço da dívida. O pagamento parcial não exonera o devedor solidário, somente o pagamento integral. Então, se Tício paga só 10 mil, ele ainda continua obrigado a pagar os outros 20 mil. Se Tício tem os seus 10 mil perdoados, aí não. Tá? Porque o perdão tem que melhorar a situação da parte que foi remetida. Tá? Todo mundo entendeu? Sim. Tranquilo. Beleza. Então aí nós já explicamos essa parte que está de amarelinho aí, vamos para azul. Então, perdoando a dívida de um, o credor só poderá exigir dos demais o valor remanescente, deduzindo aquela parte que ele beneficiou com seu perdão. Tá certo? No final aí, ainda está falando, se alguém é perdoado, a nada mais pode ser obrigado. Tá? Então, é isto. Cláusula, condição ou obrigação adicional. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, isso é o artigo 278, que seja estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não pode agravar a posição dos outros sem o consentimento deles. Essa hipótese é de assinatura por um só dos co-devedores solidários de um adendo ou aditivo ao contrato que prejudica mais a situação dele. Esse prejuízo maior que foi assinado por ele não contém a assinatura dos outros dois, então não pode atingi-los. Tudo bem? A hipótese em que uma situação de piora pode ser transmitida aos co-devedores é a interrupção da prescrição, como está no artigo 204, parágrafo 1º do Código Civil. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros credores solidários. E a interrupção efetuada contra um devedor solidário prejudica ou envolve os demais. Vou falar agora na prática. Tício, Mévio e Caio são devedores solidários. A prescrição é de 5 anos, já passou 4 anos e meio. Mévio e Caio estão nos Estados Unidos, esperando a dívida prescrever para voltar para o Brasil. Tício está aqui e o Tibúrcio sabe onde ele está. Aí ele vai e entra com a ação contra Tício e consegue citar Tício. A citação válida interrompe a prescrição. Interrompendo a prescrição contra Tício, esta interrupção da prescrição vale contra Mévio e Caio. Aí, 7 meses depois, achando que a dívida estava prescrita, Mévio e Caio voltam para o Brasil, cheios de dinheiros que ganharam, cheios de dinheiro que ganharam no exterior. Tício, por sua vez, está aqui, mas está sem dinheiro. Tibúrcio pode cobrar tanto de Mévio quanto de Caio o total da dívida, que a dívida não vai ter prescrito porque a prescrição foi interrompida lá atrás contra o Tício e isso envolveu a responsabilidade do Mévio e do Caio. Dúvidas? 282. Renúncia da solidariedade. Antes de eu começar a falar, entendam. Renúncia da solidariedade não é a mesma coisa que renúncia da dívida. Tá? Renunciando à solidariedade, você só renuncia o direito de cobrar tudo daquele devedor, em benefício do qual você renunciou à solidariedade. Mas ele ainda continua sendo devedor da parte dele. Então, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Se ele renuncia em favor de um ou de alguns, este um ou estes alguns
só serão obrigados a pagar a parte deles. O credor não vai poder mais exigir a obrigação por inteiro de nenhum deles. Tá? Se ele renuncia em favor de todos, a obrigação passou a ser divisível, podendo ele apenas cobrar de cada um a sua cota à parte, exceto se essa obrigação tiver um objeto indivisível, como um cavalo, por exemplo, que aí ele vai poder cobrar o cavalo só de um, porque não dá para cortar o cavalo em várias partes para cada um pagar a sua parte. Tá certo? Então... Ô, Léo. Oi. Tipo, se alguém estiver me devendo, 2 pessoas estão me devendo R$1.000, aí eu posso virar e falar que eu renuncio uma pessoa de me pagar 500 e o outro fica me devendo 500. Não é isso que eu falei, tá? Entendi. O que eu falei é que você pode renunciar à solidariedade em relação a eles. E aí, nenhum deles mais vai ser obrigado a te pagar os 1.000 de uma vez. Você pode cobrar separadamente os 500 de cada um. Gabriel de Paula está perguntando aí, só o credor que pode renunciar à solidariedade? Sim, uma vez que ela é instituída em benefício do credor, só ele pode renunciar, ok? Se é renunciada a solidariedade em favor de só um dos credores, imagine que são 3, Tício, Mev e Caio, renunciou a solidariedade só de Tício, tá? Aquela mesma e antiga dívida de R$30.000. Tício, Mev e Caio são devedores de Tibúrcio. Eles são solidários na dívida de R$30.000. Tibúrcio pode cobrar 30.000 de Tício, pode cobrar os 30.000 de Caio ou os 30.000 de Mev, não precisando reuni-los. Ele pode cobrar independentemente um do outro. Só que aí Tibúrcio vira para Tício e fala assim, olha, estou percebendo aí que você tem 10.000 e eu estou querendo esses 10.000 que estão na sua mão. Aí o Tício fala, eu só te pago esses 10.000 se você renunciar à solidariedade em meu favor, que aí eu te pago 10.000 e fico livre. Tibúrcio pensa, melhor 10 da mão do que 30 voando. E renuncia à solidariedade em favor de Tício. Tício paga a ele os 10.000 que devia e Mev e Caio continuam obrigados solidários na dívida de R$20.000, certo? Podendo ser cobrado Mev pelos 20.000 ou Caio pelos 20.000. Tudo bem? Se a renúncia da solidariedade for absoluta, ela vai valer para todos. E aí a obrigação se tornou divisível, cada um é obrigado a pagar só a sua parte. Se a renúncia for relativa, ela só vai valer para os membros que foram beneficiados por ela. A renúncia relativa, ela tem algumas consequências, efeitos. Primeiro, os contemplados continuam devedores. Eles não tiveram remissão da dívida, não foram perdoados de nada. O que houve para eles foi renúncia da solidariedade. Então, eles continuam devedores da sua quota à parte no débito, e não mais da totalidade do débito. E eles suportam a sua parte na insolvência de um dos co-devedores. Vamos dar o exemplo, então, da insolvência. Tício, Mev e Caio são co-devedores solidários de 30.000. Tibúrcio é o credor. Tibúrcio foi e renunciou à solidariedade em relação a Tício, e Tício ficou devendo só R$10.000. E aí ele pagou os R$10.000. Tá livre? Tá livre. Se os outros dois não se tornarem insolventes. Porque vamos supor que Caio tenha se tornado insolvente e não possa pagar nada. Os 10.000 que Caio devia vão ser suportados 5.000 por Mévio e 5.000 por Tício. Tá? Então, se Mévio pagou os 20.000, ele vai poder ir atrás de Tício e falar assim, ó, você achou que estava livre, mas não estava, porque Caio ficou insolvente, não pôde pagar a parte dele, então eu tive que pagar a parte dele, você tem que dividir o prejuízo que Caio nos causou comigo. Então você paga aí 5.000. Tudo bem?
Obviamente que se o Caio se recuperar financeiramente da insolvência, um exemplo que pode acontecer, ganhou na loteria, ficou rico, tá? A partir do momento que ele ganha na loteria, ele volta a ter condições de pagar suas dívidas e para ter o nome limpo na justiça, o que ele faz? Pede o levantamento, pede o cancelamento do processo de insolvência, porque, enfim, ele vai ter condição de pagar suas dívidas. E aí, a partir do momento que ele tem condições, levanta a insolvência, acabou a insolvência dele, o Mévio, que tinha pago os 10 mil, e o Tício, que pagou 5 mil, que era para Caio ter pagado para o Mévio, para igualar os prejuízos, vão ter direito de cobrar esses 5 mil do Caio, tá? Então, tanto o Mévio quanto o Tício vão poder cobrar 5 mil cada um, para que Caio tenha que pagar a parte dele na dívida. Tudo bem? 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a cota do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito às partes dos co-devedores, de todos os co-devedores. Então vamos destrinchar o artigo 283. Primeiro, quem paga tem direito de regresso contra os demais. O direito de regresso não é uma obrigação solidária, ou seja, você vai cobrar de cada um só a parte deles. Segundo, se não houver nenhuma estipulação de quanto deve, de quem deve quanto, presume-se que cada um deve o mesmo tanto. Então, no caso do exemplo que a gente deu, Tício, Mévio e Caio não fizeram nenhuma estipulação entre si de quanto devia cada um. Presume-se que cada um deva 10, ok? Então, se Tício pagou os 30, ele tem direito a cobrar 10 de Caio e 10 de Mévio. Certo? 284. No caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Mesma coisa. Se tiver um insolvente, mesmo aquele que já tiver sido liberado pelo credor da solidariedade, é o caso do exemplo que eu dei, né? Deixa eu permitir a entrada do Geraldo aqui. Boa noite, Geraldo, seja bem-vindo. Então, se um dos devedores foi liberado da solidariedade e pagou sua dívida, ele também vai ser obrigado na cota parte que lhe couber do débito do insolvente. Tá? Então, todos os devedores solidários serão igualmente responsabilizados pela quebra do devedor insolvente. Isso. Próximo. Impossibilidade da prestação. Toda vez que uma prestação se torna impossível, e a gente já estudou isso em vários outros capítulos, a primeira coisa que você tem que verificar é o seguinte: quem teve culpa? Certo? Bom, 279. Impossibilitando a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Então vamos explicar isso aí. Tá? Perdeu-se o objeto da prestação. Não dá mais para cumprir com aquilo que foi prometido, certo? Porque estragou, pegou fogo, etc. Certo? E aí o que acontece? Perdeu-se a prestação, ok? Mas a culpa da perda do objeto da prestação não foi de todos, foi só de Tício. Então os devedores são Tício, Mévio e Caio. A culpa da perda do objeto foi só de Tício, tá? E aí, sendo Tício o único culpado, Mévio e Caio são igualmente responsáveis junto com Tício pelo pagamento do objeto, tá? Que tinha sido prometido, mas não da indenização pelas perdas e danos. Estas só caberão ao culpado pagar, ok?
Então não é porque o cavalo morreu por culpa de Tício que Mévio e Caio ficaram livres da solidariedade, porque isso prejudicaria ao credor. Ora, peraí, Mévio, Caio e Tício me deviam um cavalo. Tício matou o cavalo por culpa dele, a culpa é de Tício. Então Mévio e Caio ficaram livres? Como assim? Agora só tem a Tício para cobrar? Não. Então, se a culpa é de Tício, o credor continua podendo cobrar o valor integral da dívida somente dos três. Somente dos três. De todos os três. Porém, a indenização por perdas e danos, porque ela se baseia na culpa somente daquele que é culpado. Tudo bem? (393) O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. É possível que o devedor assuma o risco de perecimento da coisa, mesmo sem sua culpa. Quando ele coloca no contrato que mesmo se a coisa perecer em seu poder por caso fortuito ou coisa maior, ele vai responder por esse prejuízo. A gente sabe que a regra é res perit domino, né? A coisa perece para o dono. Então, se eu emprestei meu cavalo premiado para Tatiliane e para Renata, certo? Por culpa da Renata, o cavalo morreu, a coisa perece para mim. Eu tenho direito de cobrar, tanto da Tatiliane quanto da Renata, o valor equivalente a esse cavalo. E ainda tenho direito de cobrar da Renata as perdas e danos, o prejuízo que eu tiver sofrido, além do valor do cavalo. Tá. Agora, se cair um raio na cabeça do cavalo e a culpa não foi nem de Tatiliane nem de Renata, em tese, nem o valor do cavalo eu poderia exigir. Porque res perit domino. Exceto, caso do artigo 393, se Tatiliane e Renata, quando pegaram o cavalo emprestado, para me convencer a emprestar o cavalo, que eu não queria, falaram, não se preocupe, mesmo se cair um meteoro em cima da cabeça do seu cavalo e ele morrer por culpa da natureza e não por nossa culpa, a gente vai te indenizar pelas perdas e danos e pelo valor do cavalo. Ok? Nesse caso, eles assumem o risco e res não perit só para o domínio mais. Ok? Res vai perecer, a coisa vai perecer para o devedor. Tudo bem? 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio, se ela for relativa ou se ela acabar antes da data da realização do pagamento. Vamos pensar. Tatiliane, Renata e Tayane se obrigam solidariamente a me entregar o cavalo premiado que eu quero adquirir na data de 5 de maio, certo? Daqui a quase um mês. Este cavalo não é delas, ou seja, elas não têm como, é impossível a elas, no momento, entregar esse cavalo a mim. Só que a gente fixou um prazo no futuro. Este prazo é no dia 5 de maio, ok? Se elas adquirirem este cavalo antes do dia 5 de maio, há objeto impossível? Não. A impossibilidade cessou antes da data do cumprimento e ainda pode ser válida a obrigação. Tudo bem? Então, se há, por exemplo, pendente uma condição suspensiva, tá? Prometem para mim a doação de uma casa se eu concluir meu mestrado antes de 2023. Se eu concluir, eu tenho direito à casa. Elas têm a casa para me pagar agora, no momento? Não, mas eu nem comecei o mestrado ainda. Então, qual que é a obrigação delas? Se
a condição se implementar, elas são obrigadas a ter a casa para me entregar. Senão, objeto é impossível, obrigação inválida. Tá certo? Bom, aqui está apenas a explicação, né, do anterior, né, que se a culpa for só de um, a penalidade deve ser arcada somente por um, tá? Bom, a outra hipótese que existe é se houver colocado em mora os devedores solidários. Vamos falar disso agora. Imaginem que Tício, Mévio e Caio pegaram meu cavalo emprestado. A obrigação deles era de devolver no dia 10 de abril. Chegou dia 10 de abril, não devolveram. Eu peguei e notifiquei-os de que, a partir do dia 11 de abril, eles se encontrariam em mora e, constituídos em mora, a partir de então, começam a correr contra eles os juros, pelo não adimplemento no dia certo, começa a correr o prazo prescricional para mim e transfere-se a eles o risco de perecimento da coisa. Já era para eles terem devolvido meu cavalo, certo? Res perit domino? Sim, a menos que a coisa esteja injustamente sobre a posse de outra pessoa. A gente até já falou disso lá atrás. Então, a partir do momento que a coisa está injustamente sobre a posse de Tício, Mévio e Caio, porque eles não me devolveram na data que tinham que devolver e já estão constituídos em mora, o risco corre para eles. E caiu um raio na cabeça do cavalo, eles têm que me pagar os danos causados. Não só o valor do cavalo, mas o prejuízo que eu sofri, as indenizações por danos materiais ou morais. Percebam, a única hipótese deles não terem que me pagar é se o cavalo morrer por uma doença, por exemplo, que mataria ele, mesmo se ele estivesse comigo. Vamos supor que esse cavalo tem um câncer terminal, tá certo? E eu emprestei o cavalo para eles, já até na malícia, ó. Vai que esse cavalo morre lá e eles têm que me pagar. Se eles conseguem comprovar que o cavalo morreu de câncer e que se o cavalo tivesse comigo, mesmo estando eles em mora, o cavalo morreria do mesmo jeito e era inevitável a morte dele, aí eles não vão ter que me pagar o valor do cavalo, só vão ter que me pagar a eventual prejuízo que a demora deles tenha me causado. Tá certo? Isso é o que diz o artigo 399. O artigo 280 diz que todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Primeiro, por que todos respondem pelos juros se só o culpado responde pela culpa? Vamos explicar. Juros são acessórios que advêm de uma obrigação principal na qual todos são solidários. Então, os juros têm a mesma natureza do principal, que é de solidariedade. Então, eu posso cobrar de todos. Mas, no fim das contas, e é a parte final, depois desse ponto e vírgula e a última frase, o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Vamos pensar numa hipótese aqui. Eu tenho Tício, Mévio e Caio de novo como devedores, Tibúrcio como credor. A dívida é 30 mil, tá? Antes do vencimento, Tibúrcio liga para Tício e fala: Tício, no dia do vencimento estarei na sua casa para receber os 30 mil, tá certo? Tício pega e liga para Mévio e Caio. Ô Mévio, Tibúrcio falou que vai vir receber a dívida aqui na minha casa. Tudo bem, eu vou te transferir o dinheiro. Caio liga também e fala: tudo bem, eu vou te transferir o dinheiro. Vamos supor que Tício tinha os 10 mil, estava lá reservado. Caio transferiu o dinheiro, também 10 mil, beleza, tá tudo lá. E Mévio roeu a corda e não transferiu o dinheiro. Tá? Quando Tibúrcio chega, Tício vira para Tibúrcio e fala assim: olha,
eu só tenho 20 mil aqui, não tenho os 30. Toma 20 mil, a gente exonera parte da dívida e você continua credor da gente nos 10 mil. Pagou 20 mil, sobrou 10 mil, começa a incidir juros sobre os 10 mil. Tá? Quando o Caio arruma a grana para pagar, a dívida, ou perdão, quando o MEV, sei lá quem não tinha pagado, quando aquele que não tinha pagado antes arrumou o dinheiro, vamos supor que seja MEV, a dívida já estava em 11.500, ou seja, subiu mais 1.500 por culpa do atraso de MEV. Tá? Só que Tício foi lá e, desesperado para limpar seu nome, pagou os 11.500. Aí o MEV liga e fala, ó, Tício, arrumei o dinheiro. Não, mas eu paguei a dívida. Tá bom, então, eu vou te transferir. E aí ele vira e fala assim, olha, só que o artigo 280 fala que todos são responsáveis pelos juros. Então, já que os juros é 1.500, cada um tem que pagar 500, tá bom? Então eu só vou transferir 500 a mais para você. Aí o Caio vira e fala assim, não, senhor, não tem que pagar nada não, porque a parte final do artigo fala que só quem deu razão ao atraso responde por tudo, perante os outros codevedores. Perante o credor, qualquer um poderia ser cobrado dos juros. E aí, somente o Caio, que era o devedor, que deu causa ao atraso, vai arcar com a responsabilidade pelos juros. Tá certo? Então ele vai ter que pagar os 1.500 de juros que o Tício teve que suportar para pagar a dívida toda. Certo? Então, no final, no frigir dos ovos, Tício pagou os seus 10 mil, Caio, que pagou em dia, pagou seus 10 mil, e o Mévio, que atrasou, acabou pagando os 10 mil dele, mais os 1.500 dos juros. Só que isso não vincula o credor. O credor continua tendo o direito de cobrar de todos a dívida toda, inclusive os juros, porque juros decorrem do principal e o principal está sujeito à solidariedade, então os juros também estão. Tudo bem? Alguém ficou com dúvida? Então tá, ninguém falou nada. Sigamos o baile. Alguém quer perguntar? Se quiser, pergunta. Beleza. Opa, deixa eu só mudar aqui. Meios de defesa dos devedores. Meios de defesa, ou meios de exceção, são as formas que cada devedor tem para se defender na cobrança, certo? Então, se o credor entra com o processo somente contra um deles, esse cara que está sendo demandado vai poder opor a este credor as defesas gerais, que cabe a todos, né, aquelas defesas contra a obrigação como um todo, e as defesas pessoais que dizem respeito a si, tá? Eu vou explicar. Imaginem que Tício, Mévio e Caio são os devedores, Tibúrcio é o credor. Mesmo exemplo de sempre. Tício assumiu a obrigação por erro. Tá? Ele estava com uma representação enganada da verdade, ele não entendeu direito do que se tratava, e ele está assumindo o negócio achando que ele está fazendo outra coisa. Tá certo? Então ele está agindo com erro. Já Mévio e Caio, que são os codevedores, não estão nada enganados, sabem exatamente no que estão se metendo, não tem erro nenhum em relação a eles, tá tudo certo. Tá? Se o demandado for o Tício, ele pode alegar que assumiu a obrigação com erro, sem problema nenhum. Agora, se o demandado, por exemplo, for o Mévio, Tício não vai poder falar, Tício. O Mévio não vai poder alegar o erro de Tício, certo? Porque o erro é uma exceção pessoal que diz respeito somente a Tício e não a Mévio. Então, se Mévio não tem nenhuma exceção pessoal para opor,
ele vai ter que, e não pode opor nenhuma exceção geral também, vai ter que pagar a totalidade do débito. Ok? Ora, mas espera aí. Só Tício estava agindo com erro, ok? Em relação a Tício, a obrigação pode ser anulada. Pode. E se for anulada, quem paga? Mev e Caio. Quanto? Os 30 mil. Porque não receberam os 30 mil? Ok? E se Tício se beneficiou com os 10 mil, mesmo que ele não seja obrigado a pagar a dívida toda perante o credor, porque a obrigação foi anulada, ele é obrigado a devolver o que ele recebeu. Certo? Então ele vai ter que restabelecer as partes do estado anterior e vai ter que pagar a parte dele, no fim das contas. Mesmo se a obrigação for anulada. Porque não pode enriquecer sem causa. Tudo bem? Então, qualquer devedor pode alegar causas de defesa comuns ou gerais. Por exemplo, nulidade do título de crédito que o credor está trazendo. Se aquele título de crédito é nulo por algum motivo, tá? Qualquer devedor pode alegar isso, né? Porque isso diz respeito ao geral. Agora, erro, dolo, coação, vícios de consentimento são pessoais. Só quem sofreu pode alegá-los. Tudo bem? Nessa página tem um exemplo, tá? Então, ele está explicando isso que eu acabei de explicar no slide anterior. Não vou ler esse primeiro parágrafo de novo, porque é simplesmente a explicação que eu dei no slide anterior. Se alguém tiver dúvida, eu explico de novo. Mas se ninguém teve dúvida, é isso mesmo. O artigo 365, aí embaixo, fala o seguinte: operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente os bens daquele que contrair nova obrigação subsistem às preferências e garantia do crédito novado. Os outros ficam por esse fato exonerados. Vamos lá. O que é novação? Primeiro, novação é uma nova obrigação, ou seja, você adquire uma nova obrigação sem a participação dos seus co-devedores. Certo? Tício, Mev e Caio devem, por exemplo, 30 mil. Certo? Aí, Tício vai até Tiburcio, que é o credor, e fala o seguinte: olha, Tiburcio, eu não vou ter dinheiro para te pagar naquela data que a gente combinou. Você topa prorrogar essa dívida para mim e eu te pago 5 mil a mais? Ou seja, em vez de te pagar 30, eu vou te pagar 35. Tiburcio cresce os olhos e fala o seguinte: tudo bem, vamos assinar aqui. E só Tício assina essa obrigação de aumentar os 5 mil em troca de 10 dias a mais de prazo, ou 20 dias, ou 30 dias a mais de prazo para pagar. Mev e Caio não assinaram essa novação, essa nova obrigação, e não serão obrigados a pagar por ela. Somente os bens do patrimônio de Tício é que serão responsáveis pelo pagamento dessa dívida. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Da mesma forma, a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. Porém, tem exceção. Parágrafo 2º. A transação é acordo, tá, gente? A transação entre os Léo. Oi, fala. O que você estava explicando anteriormente, pode haver essa negociação sem que os outros dois saibam ou que eles participam? Pode, Geraldo, sim, só que só vai responder pelos efeitos danosos que essa negociação causar aquele que a assinou. Tudo bem? Ok, Léo, obrigado. Isso aí. Então, o artigo 844, parágrafo 2º, fala o seguinte:
Se o acordo, a transação ocorrer entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste devedor para com os outros credores também. Então, aí no caso da solidariedade ativa, que a gente explicou na aula passada. Então, se houver um acordo entre um dos credores solidários, Igor Magno, bem-vindo, boa noite, atrasadinho. Seja bem-vindo, tá, irmão? Então, voltando à explicação do parágrafo 2º aqui, tá? O acordo aconteceu entre um dos credores solidários, tem mais de um credor nesse caso, tá? E um só devedor, isso é solidariedade ativa. E o devedor vai extinguir a obrigação. Só deixei isso aqui para comparar um com o outro. Vai extinguir a obrigação se ele fez um acordo. Por exemplo, tem 3 credores, ok? O devedor liga para um desses credores e fala assim, ô fulano, eu tenho aqui, em vez dos 50 mil para te pagar, um carro. Esse carro vale 50 mil no mercado. Quer receber o carro? Dação em pagamento? Aí o credor vira e fala assim, pode me dar. Este acordo vale em relação aos co-credores. Vai ficar responsável o credor que recebeu o carro a dar a parte dos outros co-devedores. Tá certo? Beleza. Se o acordo for entre, aí no caso da aula de hoje, solidariedade passiva, tem um credor e mais de um devedor. Parágrafo 3º, se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. Então, o que o artigo 844 está falando? Que a transação não afeta os co-devedores se a obrigação for divisível, tá? Ou mesmo se ela for indivisível. O acordo só vale para aquele. Na obrigação solidária, o acordo vale para todo mundo. Tá certo? Aqui não é inovação, aqui é acordo. O acordo importa em pagamento. Se o que eu pago vale para todo mundo, por que o acordo que eu faço não vale para todo mundo? Tá? Por exemplo, um acordo que importe de uma dação em pagamento. Né? Eu fiz um acordo e dei meu carro, que vale o valor total da dívida. Se vale o valor total da dívida, os outros estarão desobrigados. Serão obrigados para comigo e me pagar a contraparte deles. Tá certo? Tício, Mev e Caio devem 30 mil. Tício liga para Tiburcio, que é o credor, e fala, olha, tem um carro de 30 mil. Você pega? Pego. Então vou levar aí. Leva o carro e entrega o carro em pagamento. Dação em pagamento. Tá? Tiburcio vai e dá um recibo de quitação. Esse recibo desonera todos os devedores solidários em relação a Tiburcio. E a partir daí, eles passam a ser devedores de Tício, que deu o carro sozinho, e este carro vai tornar Tício credor dos demais na cota parte deles. Ok? 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Primeiro, o que é confusão? É quando alguém se torna devedor e credor ao mesmo tempo, tá? Vou dar um exemplo. Imaginem que Tício, Mev e Caio são devedores de Tiburcio, 30 mil reais, o valor da dívida. Só que Tiburcio é pai de Tício. E o Tício, Mev e o Caio são sócios e pediram a grana emprestada para Tiburcio, tá? Para comprar alguma coisa, para constituir um negócio. Tiburcio emprestou, fez deles devedores solidários, e aí com a morte de Tiburcio, Tício herdou o crédito. Se ele herdou o crédito, ele tornou-se, em relação à parte dele, ele se tornou credor de si mesmo, certo? Então, ele passa a ser credor dos outros dois na importância de 20 mil reais, extinguindo a dívida até o valor da cota parte de Tício. O 384
é tão difícil de entender que eu falei, eu vou buscar um exemplo na internet para eles entenderem e não ter dúvida. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então, peraí. Operou-se confusão. Que confusão? Por exemplo, o Tibúrcio é tio de Tício. A princípio, Tício não era herdeiro de Tibúrcio, mas Tibúrcio deixou um testamento, tá? Transferindo para Tício o crédito que Tício teria que pagar para Tibúrcio, tá? Então, ó, Tício, Meve e Caio são devedores de Tibúrcio em 30 mil reais. Tibúrcio vai e fala assim, ó, o crédito de 30 mil reais que Tício, Meve e Caio têm para comigo ficarão por esse testamento para meu sobrinho Tício. Houve confusão, nesse caso, Tício tornou-se credor de si mesmo em 10 mil reais, subsiste, pela força do artigo antecedente, o 383, subsiste a solidariedade em relação aos outros 20 mil reais em relação a Meve e Caio, só que João e Maria, que são filhos de Tibúrcio, entram na justiça contra Tício, visando anular o testamento. Ó, esse testamento que o papai, o Tibúrcio, deixou para você, Tício, que é nosso primo, não tem validade não, porque ele não cumpriu requisitos essenciais do testamento. O testamento é um negócio solene, tem que cumprir todos os requisitos. Se não cumpriu, não vale. E aí, entrar com a ação pedindo a nulidade do testamento. Se for julgada procedente essa ação e declarado nulo o testamento, cessou a confusão e a obrigação se restabeleceu tal como era antes, passando João e Maria a ser credores de Tício, Meve e Caio. Entenderam? Essa eu quero saber se vocês entenderam, porque Renata aqui já falou que não entendeu. Ô, Léo, se puder dar uma explicadinha, eu vou agradecer. Vou explicar mais tranquilamente. Vamos lá. Mesmo exemplo, para não ter dúvida. Imaginem Tício, Mévio e Caio. Eles são sócios. Pegaram dinheiro emprestado com o tio de Tício, que é o Tibúrcio. Tá certo? 30 mil. E são devedores solidários do Tibúrcio. Tibúrcio morreu. Os herdeiros de Tibúrcio são João e Maria, os filhos. Só que Tibúrcio vai e deixa um testamento falando que, tudo bem, minha casa, meus carros ficarão para João e Maria. Mas aquele crédito de 30 mil que o Tício, o Mévio e o Caio têm comigo, eu sou credor deles, se eu morrer vão ficar para o Tício. Certo? Aí Tício, de repente, em vez de devedor solidário de Tibúrcio, ele herda esse crédito. E ele passa a ser credor de si mesmo. Sendo credor de si mesmo, opera-se o que diz o artigo 383, que é, peraí, então Tício, houve confusão, você é credor de você mesmo, você é um dos devedores, mas você herdou esse crédito, então você não pode ser credor de você mesmo, porque houve confusão. Então, os 10 mil, que era a sua parte nesse débito, está extinto, porque você herdou o crédito. Tá? Você ainda pode cobrar os 20 mil dos outros dois, Meve e Caio. Então, até aqui a Renata entendeu. O que aconteceu depois disso? Vamos lá. João e Maria, que são filhos do falecido Tibúrcio, quando viram esse testamento, notaram que o Tibúrcio não cumpriu todos os requisitos legais para fazer um testamento. Ou seja, esse testamento ele pode ser anulado. Tá certo? E eles entram na justiça para pedir anulação do testamento. Não importa o motivo. Pode ser por vício do consentimento,
pode ser por falta das formalidades legais, qualquer motivo, tá? Então, aí, se eles conseguem anular o testamento, aquilo que tinha acontecido de Tício se tornar credor, não existe mais. Foi anulado. Tá certo? Então, volta a obrigação a ser do jeito que era antes. E aí, quem herda esse crédito não é mais Tício, é João e Maria. E João e Maria passam a ser os credores do Tício, Mévio e Caio. Entenderam agora? Eu entendi. Beleza, Rei? Beleza. O outro que pediu foi quem? O Ronildo? Beleza. Então, tamo junto. Eu mesmo. Tamo Eu junto. mesmo. Deu certo aí. Tô com saudade de vocês. Vocês acham que a gente não fica com saudade? Eu tô com saudade de vocês. Olha pra você ver. Relações, passei 2, dos codevedores entre eles. A solidariedade só existe entre os credores e os devedores. Quando um dos credores paga a totalidade da dívida, o crédito que ele vai ter com os outros devedores não é solidário. É obrigação divisível. Ele cobra de cada um a parte dele. Isso ficou entendido? Bom, vamos falar agora do direito de regresso. Isso mesmo, Geraldo. Isso mesmo. A anulação do testamento, o motivo nem vem ao caso. Algum defeito do testamento ocasionou a anulação. E aí, com a anulação, desfez tudo que o testamento gerou. Então, tá. Então, entendemos, então, que a solidariedade só existe com o credor. Paga a dívida, o devedor que pagou a dívida toda tem crédito com os outros co-devedores. Ele vai poder cobrar deles, a parte deles. Mas só a parte de cada um. É divisível. Aí ele não vai poder cobrar mais o valor integral. Certinho? Bom. Direito de regresso. O direito de cobrar dos co-obrigados solidários ou dos co-devedores solidários, a parte deles, chama-se direito de regresso. Tá? Então, você vai entrar contra aqueles devedores para cobrar a parte deles. Vamos ler o artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a cota do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito às partes de todos os co-devedores. Então, você tem 3 informações. Primeiro, quem pagar tem direito de regresso, tem direito de cobrar dos outros. Segundo, se um deles for insolvente, a parte desse insolvente é rateada entre todos, para que todos sofram o mesmo prejuízo. Terceiro, não havendo estipulação de que um deve mais e o outro deve menos, que pode haver, presume-se que o débito de cada um é tudo igual. Então, por exemplo, na obrigação Tício, Mévio e Caio, se não houver nenhuma estipulação, presume-se que cada um deve 10 mil. Tá certo? Bom, nada impede que seja estipulado, por exemplo, que tinha uma dívida de 30 mil, 15 mil seja devido por Mévio, 10 mil seja devido por Tício e 5 mil seja devido por Caio. A obrigação perante o credor era solidária, então quem pagou teve que pagar tudo, tá? Mas, se havia essa estipulação entre esses co-devedores, cada um vai ter que pagar apenas o que estipulou, e não um terço exato, se houver estipulação. Se não houver estipulação, aí o pagamento vai ter que ser por igual. Se um dos devedores estiver insolvente, a parte dele vai ser dividida por igual entre os outros, tá? Inclusive aqueles que tenham sido exonerados da dívida. A gente já explicou isso lá atrás, não precisa explicar de novo. Tá? Se algum deles foi liberado da dívida, ou pelo credor, ou por quem quer que seja,
Um deles se tornou insolvente, aquele que tinha sido liberado da dívida lá atrás tem que vir aqui para pagar a parte dele na cota do insolvente que não pagou nada. Tá certo? A ação para cobrar dos co-devedores é ação de regresso ou ação regressiva, em latim, actio de in reverso. Tá? São pressupostos dessa ação. Primeiro, o devedor tem que ter satisfeito a dívida. Não pode entrar contra outros, alguém que não tenha previamente pagado. Tá? Então, por exemplo, vai vencer dia 15 a obrigação, o cara já ligou para mim, falou que vai entrar na justiça contra mim se eu não pagar, então eu vou entrar antecipadamente contra os demais para cobrar a parte deles. Não existe isso. Tá? Eles só podem ser acionados por você se você já tiver pago. E aí você vai poder cobrar juros, correção monetária, etc. Ok? Que o devedor que esteja cobrando tenha pago a dívida inteira. E se ele não tiver pago a dívida inteira, ele só vai poder cobrar a parcela que ele pagou acima do seu valor. Vamos supor aqui. A dívida é de 30 mil. Tício pagou 20. Mévio pagou 10. E Caio ainda não pagou nada. Mévio não pode fazer nada, porque o que ele pagou já corresponde à cota dele. E Tício pode cobrar de Caio somente o valor que ele pagou a mais da sua cota. Entendido? Se a dívida solidária interessar somente a um dos co-devedores, ele vai ter que pagar tudo o que aquele devedor que pagou ao credor tiver gasto. Vamos pensar nessa hipótese. Vamos supor que o Geraldo Frederico, vou dar exemplo com o nome de vocês, tá? Porque aí vocês entendem mais fácil. O Geraldo Frederico queira abrir um negócio, tá? Um templo batista para ele ser o pastor lá. Ok. Ele precisa de 30 mil reais para investir. Para comprar uma caixa de som, um microfone, as cadeiras que vão abrigar os primeiros fiéis. Quando abre um templo, normalmente tem umas cadeiras de plástico lá. Depois que vai ter aqueles bancos chique, com genuflexório de almofada, ar-condicionado e tudo. Normalmente, no comecinho, é umas cadeirinhas de plástico só para começar a funcionar o templo. Certo? Geraldo vai ao banco para pegar o dinheiro emprestado. O banco vira para Geraldo e fala assim, G, eu te empresto, mas só te empresto se você trouxer 2 avalistas. Geraldo é amigo de Geraldo Magela e de Gabriel Andrade. Vira para os dois e fala assim, vocês vão ser meus avalistas, por favor? Porque eu preciso de 2 avalistas, tal. Vamos lá? Vamos. E aí vai os 3. Geraldo Frederico, Geraldo Magela e o Gabriel Andrade. Certo? Os 3 assinam o Geraldo como devedor principal, o Frederico, o Magela e o Andrade e o Gabriel como co-devedores avalistas. Todos 3 são obrigados solidários. Tá. Quando o banco resolve cobrar, o banco fica de olho no sítio do Geraldo Magela e fala assim, quem tem grana é o Magela. Então vamos cobrar dele. E aí Magela vai lá e paga os 30 mil, paga tudo, e fala assim, eu pago os 30 mil e não perco meu amigo Geraldo Frederico. Quem vai ter que pagar tudo, aí não é 10 mil para cada um. Eles são solidários. Mas a dívida só interessava ao Geraldo Frederico. Quem usou o produto do dinheiro da dívida foi só o Geraldo Frederico para montar a igreja dele. Certo? Então, o Magela vai poder direcionar a cobrança dos 30 mil contra o Geraldo Frederico. Ele não vai precisar pagar nada do bolso dele. E vamos supor que o Geraldo Frederico não tenha condição de pagar. O Gabriel tem que pagar alguma coisa? Sim. Se o Geraldo Frederico for insolvente, os outros co-devedores suportam igualmente o valor gerado pela insolvência dele.
Então, se o Geraldo Frederico for insolvente, o Geraldo Magela pode cobrar do Gabriel Andrade 15 mil para que ambos suportem igualmente a insolvência do Geraldo Frederico. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Show. Muito bom. Beleza. Então, insolvência de um dos devedores solidários, eu não preciso falar mais nada, porque eu acabei de explicar exatamente isso, certo? Se houver insolvência, qualquer um, mesmo aquele que já tinha se liberado lá, já tinha ido embora, pagado a parte dele e indo embora, vai ser obrigado a pagar a parte que lhe cabe da cota parte do insolvente. Só para ilustrar, vamos ler o exemplo do Carlos Roberto sobre essa questão. Por exemplo, vamos falar em nomes. A, B, C e D. Ana, Batista, Carol e Dionísio, certo? São devedores solidários. A dívida total é 360 mil reais, ok? A princípio é 90 para cada um, porém, todos eles são devedores dos 360 mil, porque o credor pode escolher de quem cobrar. Só que aí Ana vira para o credor e fala assim, olha, eu tenho 90 mil aqui. Eu não tenho 360 para pagar tudo, mas eu tenho 90. Se você renunciar à solidariedade em relação a mim, eu te dou esses 90 e vou embora ser feliz. Aí o credor vira e fala, 90 mil na mão é dinheiro, ok? E ele renuncia à solidariedade. Você vai poder ver o exemplo lá na hora que tiver a gravação, tá, Geraldo? Aí o credor vira e pensa assim, 90 mil na mão é melhor. Então ele renuncia à solidariedade em favor de Ana. E Ana passa a ser devedora de 90 mil e os outros 3 devedores solidários de 270 mil. Até aí tá tudo normal, tá? Ana vai pagar os 90 mil, vai embora ser feliz e os outros 3 continuam devedores de 270 mil. Quando o devedor entra na justiça contra Batista, o Batista vai e paga os 270 mil, certo? Dinheiro na mão, 270 mil, libera todo mundo, e aí o credor vai embora também com o dinheiro dele. E aí, Batista vai cobrar de Carol, é Carol mesmo que eu falei? E Dionísio, a parte que cabia a eles. Carolina tem 90 mil para dar. Só que Dionísio vira para eles e dá a péssima notícia. Tô insolvente, já tem até um processo de insolvência aqui, em que eu estou declarando minha insolvência. Não tem dinheiro, não. Insolvente Dionísio, todos os outros têm que suportar os 90 mil que caberia a Dionísio. 30 mil para cada um, tá? Ou seja, Carol, que já estava com os 90 para pagar feliz, vai ter que pagar mais 30. O Batista, que pagou 270 lá pro credor, vai acabar tendo que receber 30 a menos, porque vai ter que suportar a dívida, a parte do Dionísio. E a Ana, que já estava pulando carnaval lá em Salvador, feliz da vida, vai ter que pagar mais 30, porque ela responde, mesmo exonerada, ela responde pelos 30 mil, que corresponde à cota parte dela da insolvência do Dionísio. Ok? Todo mundo entendeu? Manda um sim aí para mim no chat, se todo mundo tiver entendido. Dá mais uma explicada desonerada aí, do caso do mil. O que acontece? O credor renunciou ao benefício da solidariedade em relação a Ana.
Não renunciou a receber a dívida dela, não. Quando o credor renunciou à solidariedade de Ana, persistiu solidariedade dos outros 3, que é B, C e D, e a Ana tinha que pagar só a parte dela, que era 90. Ela pagou e foi embora pular carnaval. B, C e D tinham que pagar 270, cada um deles podendo ser cobrado do valor integral. O credor foi e entrou contra o B, que é o Batista. O Batista foi lá e pagou os 270 que faltava pagar. Tá? Aí, quando pagou os 270, o Batista liberou. Ele, Batista, liberou a Carol, que é a C, e liberou o Dionísio, que é o D. Certo? E se tornou credor de Carol, podendo cobrar dela 90 mil, e de Dionísio, podendo cobrar dele 90 mil. Cada um a sua parte. Tá? Se ele pagou 270 e vai cobrar 90 de Dionísio, 90 de Carol, no fim das contas ele vai ter pagado só 90. Tudo bem? Porém, Dionísio falou, tenho dinheiro não, acabou o dinheiro, eu estou com um processo de insolvência, está aqui, eu sou insolvente e eu não tenho como te pagar. A parte do insolvente tem que ser arcada igualmente por todos os co-obrigados solidários, os co-devedores solidários, e não só pelo Batista, e não só por Batista e Carol. Então, a Ana, que em tese já estava lá em Salvador pulando carnaval e achava que estava livre, vai ter que voltar para pagar mais 30 mil, que é referente à parte do Dionísio. O Batista vai arcar com 30 mil do Dionísio e a Carol vai arcar com 30 mil do Dionísio. Tudo bem? Entendi. Quando é insolvência, aí no caso... Ficou bom agora. Então, todo mundo entendeu, né? Se o Dionísio ganhar na loteria e recuperar a capacidade financeira, todo mundo que pagou 30 mil pela cota dele poderá ir lá cobrar dele. Tá certo? Só uma consideração final. Ô, Rê, o que acontece? A gente pode dar intervalo. Acabou os slides. Eu só queria fazer uma consideração final antes de abrir para vocês fazerem perguntas. Depende do tanto de perguntas que vocês tiverem. Então, agora a duração da aula está nas mãos de vocês. O que acontece? A última consideração que eu tenho que fazer é o seguinte, que eu falei na aula passada que eu ia falar também da solidariedade mista, tá? Solidariedade mista é quando tem mais de um credor, ou seja, solidariedade ativa, e, ao mesmo tempo, solidariedade passiva, mais de um devedor, ok? E não tem nada mais a acrescentar sobre solidariedade mista, porque, em relação aos vários credores, se aplicam as regras da solidariedade ativa, e em relação aos vários devedores, se aplicam as regras da solidariedade passiva. Simples assim. Tá? Por isso que não tem um capítulo só para falar de solidariedade mista. Só fiz essa consideração, que a mista é nada mais, nada menos que a soma de um com o outro. Tá bom? Beleza, gente. Era isso. O resumo da aula foi esse, né? Nós levamos aqui, considerando que a gente começou 7 horas, são 8h40. Acabou que eu levei aqui, no resumo, quase o mesmo tempo que eu levei lá na aula gravada. Quero dizer o seguinte, está aberto, podem ligar o áudio se quiserem aí e fazer a pergunta que quiserem fazer. Tá ok? E é para ser assim, né, Ré? Quantas perguntas vocês quiserem fazer, eu vou parar sempre para responder, como se a gente estivesse em sala de aula. Quem quiser fazer pergunta agora, pode ficar à vontade, que eu respondo imediatamente. Tá ok?
Estou aqui às ordens. Tá todo mundo aí, ó. Todo mundo tá no mudo ainda. Ninguém tem Eu pergunta tô achando que esses meninos deixou o telefone aí e saiu para poder fazer alguma coisa. Não, Eu não, eu tô aqui. tá todo Eu mundo. estou na Ai, área, ó, Renato. viu? Para de me julgar, Renato. Foi só você provocar que Ninguém tem apareceu um monte. pergunta, não, gente? Pois é, tá vendo? Aí, ó. Fala comigo, Renata. Tamo junto, gente. Alguém tem alguma pergunta falando. sobre a aula, pessoal? Todo mundo calado, aí. Léo, eu não tenho não, até porque eu vou assistir o vídeo depois. Beleza, assistam a aula gravada com calma depois. Vou dar uma dica especial para vocês. Olha só, vocês vão assistir o vídeo com calma, tá? Tem ainda o feriado aí para fazer isso. Assiste o vídeo. Na época da prova, esse vídeo ainda vai estar lá disponível. Se vocês quiserem assistir de novo, mas estiverem achando, nossa, tem tanto vídeo para assistir que não vai dar tempo. Vocês podem até dobrar a velocidade de reprodução do vídeo. Aí eu vou falar mais rapidinho. Vou falar desse jeito rapidinho assim, sabe? Só que como eu falo devagar, normalmente eu falo devagar, às vezes eu paro para pensar no meio da frase, então às vezes a minha fala ela é devagar. Quando vocês dobrarem a velocidade, ainda fica fácil de entender. Então vocês conseguem rever uma aula de 1h40 em 50 minutos. Vocês entenderam? Então, fica a dica. No aplicativo do YouTube, do celular, ou no YouTube, no site do computador, dá para fazer isso. Aumentar a velocidade de reprodução para que o vídeo passe mais depressa. Mas não façam isso da primeira vez que forem assistir o vídeo. Porque se vocês fizerem da primeira vez, o que vai acontecer? Vocês vão ter que absorver a informação rápido demais, aí não aprende. Isso é na hora da revisão. Tá certo? Tá bom, Léo. Tô achando que ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Ô, Léo, Beleza, Léo. ótima Obrigado. aula, tá? Boa noite para você. Quem é que perguntou onde Boa está a noite aula? aí. Gabriel Andrade. Gabriel Andrade. A aula você encontra no fórum. Então você vai entrar na Não, eu disciplina. falei ótima aula. Ah, tá, desculpa. Entendi onde que a aula tá. Não, aqui, mas eu vou ver lá de novo para me fazer revisão. Qualquer coisa eu passo pro seu zap. Beleza, irmão? Vida. Um abraço. Obrigado, tá? Tchau, Léo. Boa noite. Ô, Léo. Deus. Boa noite, meus Ô, Léo, queridos. Fala, G. boa noite pra você. Boa aula, tá, filho? Muito obrigado, tá? Um Feliz abraço. Páscoa pra você e família. Feliz Páscoa para é. todo mundo, gente. Que vocês consigam, pelo menos, encontrar com a família de vocês, porque tá difícil, né? Aqui nós estamos tendo uma restrição de convívio, infelizmente. Ô, Léo, pode levar meu ovo de Páscoa de presente de aniversário atrasado, tá? Nessa Páscoa, o ovo vai ser só aquele que tá na geladeira, de galinha. Vai ter ovo de Páscoa. Verdade. O ovo de chocolate não Não, vai ter. Pô, você tá querendo ovo? O Ronildo vai me Todo dar. mundo também. O Tá querendo Ron... ovo todo mundo também, pelo amor. É o Nessa Ronildo Páscoa não vai me ter dar ovo de Páscoa. Nessa Páscoa não vai ter ovo. O coelho tá na toca. O coelho tá na É toca. verdade, Geraldo. Pessoal, eu vou interromper a gravação a partir de agora, então, já que a gente não tem mais perguntas, tá? Nossa, Mas se pai. vocês quiserem continuar batendo papo, Tá não tem gravando? problema não.